Elon Musk vale quase 800 mil milhões de dólares. 800 mil milhões. E nem chega perto. Hoje vamos falar das 6 pessoas mais ricas que alguma vez existiram neste planeta. E digo-te já, algumas tinham tanto, mas tanto dinheiro que literalmente destruíram economias inteiras só por passarem por lá. E há uma lição de negócios escondida em cada uma destas histórias que ninguém te conta. Fica até ao fim porque a última vai-te fazer andar com a cabeça à roda. Mas primeiro, temos que fazer uma coisa. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Bianca Simão, trabalho com marketing digital há mais de 5 anos e aqui no canal analiso o porquê por detrás das campanhas que realmente vendem. Se quiseres aprender marketing digital daquela forma divertida, prática e sem aquela conversa de guru, então subscreve já o canal porque de 2 em 2 semanas trago conteúdos como este que te vão fazer pensar de forma diferente de como as marcas comunicam. Agora vamos à história. Quando falamos das pessoas mais ricas do mundo hoje, Elon Musk, Larry Page, Bezos, estamos a falar de números absurdos. O Musk chegou aos 841 mil milhões de dólares em março de 2026. O homem mais rico que existiu em valores nominais. E esta parte é importante. Mas quando nós ajustamos a proporção da economia global da época, ou seja, calculamos aquilo que seria o equivalente desse dinheiro a hoje, esses números ficam totalmente ridículos em comparação com o que vais ver a seguir. Isto acontece devido à inflação. Antigamente, 1000 euros era completamente diferente de 1000 euros hoje. Aquilo que tu conseguias comprar com 1000 euros no passado era muito mais do que aquilo que tu consegues fazer hoje. E é por isso que nós não podemos olhar só à parte nominal, ou seja, à quantidade de dinheiro, mas sim fazer esta comparação da economia global da época. Agora, aviso já, os valores que eu vou partilhar aqui são estimativas de historiadores e economistas. As fontes não batem todas à mão e os registros de há 1000 anos são escassos. Alguns baseiam-se em lendas, mas isso também faz parte da história e faz parte do fascínio. E repara, do ponto de vista de marketing e negócios, estas histórias são ouro. Literalmente, em alguns casos. Então vamos lá, da posição 6 até à posição número 1. Spoiler, não é quem tu pensas na posição 6. Em 6º lugar temos a menção honrosa desta lista. E digo menção honrosa porque este é o único empresário puro da lista. O único que fez a sua fortuna do zero. Sem herdar um trono, sem conquistar territórios à espada, sem ser rei de nada. E o nome dele, muita gente conhece. Ele é o John D. Rockefeller. Já ouviste falar com toda a certeza. Se calhar só não esperavas que ele estivesse em 6º lugar. Mas sabes mesmo o que é que ele fez? Como é que ele conseguiu conquistar? Em 1870, há cerca de 150 e tal anos atrás, o senhor fundou uma pequenina empresa chamada Standard Oil Company. Pequenina. Esta pequena empresa chegou a controlar 90%, repeti para vocês associarem, de toda a produção e refinamento de petróleo dos Estados Unidos. Não é cota de mercado, é um monopólio total. Do ponto de vista de negócios, aquilo que o Rockefeller fez, de acordo hoje com os manuais de estratégia, é uma estratégia de integração vertical. Ele não se limitou a produzir o petróleo. Ele controlava oleodutos, as refinarias, a distribuição, os comboios que transportavam o produto. Enquanto a concorrência competia, ele já tinha comprado o campo de jogo inteiro. Resultado, o património dele no pico é estimado, com ajuste para os valores de hoje, ou seja, já ajustado à inflação, em qualquer coisa entre 400 e 560 mil milhões de dólares. Consoante a fonte que usas, o número muda, mas o conceito não muda. Este homem era obscenamente rico. E um detalhe que eu adoro contar: o pai dele era um vigarista.
literalmente, andava pelos Estados Unidos a vender poções mágicas que supostamente curavam doenças. E o filho foi construir o maior monopólio industrial da história americana. Fica a reflexão. A tua origem não define o teu futuro. Hoje, a família Rockefeller ainda existe, com um património conjunto de qualquer coisa como 10 mil milhões de dólares. Espalhados por mais de 200 descendentes. 10 mil milhões de dólares parece muito, certo? Pois, mas quando o avô tinha 500 vezes mais, dá para perceber que o dinheiro se diluiu. E aqui está a primeira lição de negócios desta lista. Controlar a distribuição vale mais do que controlar o produto. O Rockefeller ele não ficou rico por ter petróleo. Ele ficou rico por controlar como o petróleo chegava a toda a gente. Em quinto lugar da nossa lista, abandonamos completamente o mundo empresarial moderno e vamos para uma história saída de um filme, mas é completamente real. O nome dele, Mansa Musa. Este foi imperador do Mali. Sim, Mali. Esse país que hoje ninguém menciona nas notícias, teve um dos impérios mais ricos que a humanidade alguma vez viu. O Império de Mali, no século XIV, era gigantesco. Cobria o que é hoje o Mali, o Senegal, a Gâmbia, a Guiné, o Níger e a Mauritânia. E o que tinha este império que o tornava tão rico? Duas coisas muito simples: ouro e sal. Sal, em 2026 parece ridículo, certo? Mas no século XIV, o sal era um dos produtos mais estratégicos da época. Era a única forma que tínhamos de conservar os alimentos. Quem controlava o sal, controlava a alimentação de impérios inteiros. Para além disso, o Mansa Musa controlava também mais de metade da produção mundial de ouro. E era também o principal exportador de sal. O equivalente a isto hoje seria controlar ao mesmo tempo a OPEP e a Nvidia. Ou seja, o produto que toda a gente precisa e o produto que toda a gente quer. Ok, Bianca, mas quanto dinheiro em números é que esse homem continha? O seu património é estimado em qualquer coisa como 415 mil milhões de dólares nos valores de hoje. Mas há historiadores que simplesmente dizem que o número é incompreensível e que seria muito mais do que isto e não tem um equivalente moderno. Agora, a história que eu mais gosto de contar sobre este homem. Em 1324, o Mansa Musa decide fazer uma peregrinação à Meca. Vocês não estão a perceber o que é que aconteceu. Como qualquer pessoa viaja, certo? Lá decidiu ele viajar. Não exatamente como qualquer pessoa viaja. Ele decidiu levar 60 mil pessoas na comitiva. Estão a imaginar isto? 1000 assessores pessoais, músicos só para entreter no caminho. Obviamente o senhor não poderia ficar entediado. E camelos. Dezenas de camelos. Carregados de quê? De ouro. Obviamente. Quando ele passou por Cairo, porque ele estava a dirigir-se a Meca, Cairo era a capital do Egito, ele resolveu ser generoso. O que eu acho super bem. Mas vocês não estão a perceber o que é que aconteceu. Ele decidiu distribuir ouro pela população. Mas tanto ouro que ele causou uma crise inflacionária no Egito. Que durou 12 anos. 12 anos. A economia de um país entrou em colapso porque um homem decidiu ser generoso ao passar por ali. E aqui está a lição de marketing que eu tiro desta história. Nunca subestimes o impacto de uma ação que não foi pensada em termos de consequências em escala. É óbvio que o Mansa Musa ele não queria destruir a economia do Egito. Ele só queria ser simpático, mas o volume era tão grande que acabou por ser catastrófico. Mas sabem, eu acredito que isto já estava predestinado. Afinal, é uma das profecias da Bíblia. O que iria acontecer com o Egito. Por isso, eu vejo o ato generoso de Mansa Musa. Há muitas marcas que cometem este erro hoje. E em relação à nossa lição de não subestimar o impacto da ação, não pensar nas consequências a grande escala,
Há muitas marcas que cometem esse erro hoje. Por exemplo, uma campanha viral que não estava preparada para a procura que gerou. Em quarto lugar, e aqui os números começam a ficar verdadeiramente loucos. Temos aqui alguém que todos nós conhecemos da escola, nem que seja da escola, ou do tio que falou sobre isto, do avô, do bisavô, Augusto César. O primeiro e provavelmente o maior imperador de Roma. Ele governou entre 27 a.C. a 14 d.C. Os dois anteriores que falámos na nossa lista, eles estavam entre 400 a 500 mil milhões de dólares de património. E Augusto César? Augusto César tinha um património estimado em 4,6 bilhões de dólares. E para quem não sabe a diferença, eu até fui buscar aqui ao Google para vocês perceberem o que é bilhões. A principal diferença entre bilhão e bilhão é geográfica e de escala. Bilhão é usado em Portugal e bilhão é usado mais no Brasil. Procurei até no Google para vocês verem a diferença especificamente a nível de números entre os 1.000 milhões e o bilhão. Como podem ver, existem diferenças entre a forma como se vê para Portugal e para o Brasil. O bilhão em Portugal são milhões de milhões, são 12 zeros. E o 1.000 milhões, pronto, são 9 zeros. No Brasil é diferente, para quem estiver do Brasil a assistir, o bilhão é os 9 zeros e o trilhão são os 12 zeros. Portanto, o bilhão são trilhões para quem estiver a ver do Brasil. É um salto de uma ordem de grandeza muito diferente. Passamos agora para os bilhões ou trilhões, quem for do Brasil. Como é que isto é possível? Como é que pode uma pessoa ter tamanha grandeza a nível de património? A fortuna dele representava 20% de toda a economia do Império Romano. E o Império Romano, nessa época, controlava entre 25% a 30% do PIB mundial. Mas aqui vem o detalhe que ninguém conta nas aulas de história. O homem, ele possuía o Egito. Como assim, Bianca? Não como país aliado, não como um território conquistado e que era gerido pelo Estado. Nada disso. Ele possuía o Egito como propriedade pessoal. Era literalmente a conta bancária privada do Imperador Augusto César. Isto é fascinante do ponto de vista de negócios. O Augusto César percebeu algo que muito poucos percebem. A diferença entre gerir um ativo e possuir esse ativo. Ele não era apenas o líder político de Roma. Ele era o proprietário dos ativos mais valiosos do Império. Hoje diríamos que ele tinha equity, participação em tudo. Quanto mais o Império crescia, mais a sua fatia valia. Agora, o final da história não foi assim tão glorioso. Os últimos anos do seu reinado foram marcados por derrotas militares e crises económicas. Porquanto és o proprietário de 20% de uma economia que começa a encolher, tu encolhes com ela. E isto é algo que nós vemos nos dias de hoje com os grandes CEOs fundadores que não diversificam. Quando tens tudo numa única coisa, num único cesto, cresces muito quando ela cresce, mas também cais quando ela cai. Por isso a famosa frase, nunca coloques os ovos todos no mesmo cesto. O Rockefeller, ele tinha petróleo. Augusto tinha Roma. Ambos aprenderam da forma mais cara que nenhum monopólio dura para sempre. Terceiro lugar! E ainda bem que chegámos aqui, porque este é provavelmente o menos conhecido da lista, apesar de estar no pódio. E um dos mais interessantes. O nome dele é Akbar I, Imperador Mogol. Não é mongol, é mogol. Às vezes confunde-se, não é a mesma coisa. E sim, chama-se Akbar I porque havia um Akbar II.
Quem deu o nome, ele deve ter tido muita fé no futuro da sua dinastia. E está tudo bem com isso. O Império Mogol existia no subcontinente indiano. Abrangia a maior parte do que é hoje a Índia, o Paquistão, o Bangladesh e Afeganistão. O Akbar I, que governou em 1556 a 1605, foi o terceiro e mais poderoso dos imperadores. O seu património, estão preparados? Foi estimado no pico em 21 bilhões de dólares. Portanto, para quem é do Brasil, 21 trilhões de dólares. Sim, passamos de 4 bilhões do Augusto César para 21 bilhões do imperador de Mogol, o Akbar I. E o contexto é importante para perceber porquê. Nesta época, a Índia era o destino mais cobiçado do mundo. Toda a gente queria ir para a Índia. O Vasco da Gama partiu de Portugal para as Índias. O Colombo ia para a Índia quando descobriu a América por engano. E o Pedro Álvares Cabral foi parar ao Brasil quando estava, adivinhem só, a ir para as Índias. Porque era lá que estavam as riquezas do mundo. O Império Mogol controlava cerca de 25% do PIB mundial. Um quarto de toda a produção económica do mundo. Agora, o detalhe que eu adoro sobre o Akbar I. Ele era analfabeto. Ele não sabia ler, mas ele amava o conhecimento de tal forma que ele mandou traduzir textos científicos do sânscrito para o persa, para que mais pessoas pudessem aceder ao saber da época. E aqui está a lição. A tua limitação pessoal não precisa de ser o limite da tua visão. Não sabia ler, mas percebeu que distribuir conhecimento era uma forma de poder. Isso é literalmente o que os melhores criadores de conteúdo hoje fazem. Não são necessariamente os maiores especialistas do mundo, mas sabem curar, organizar, distribuir informação de forma a que chegue às pessoas certas. Em segundo lugar na nossa lista, e aqui já estamos em números que a mente humana simplesmente não consegue processar. O imperador Shenzong, da dinastia Song. Estamos a falar de China, século XI. Governou entre 1067 e 1085. O pico do seu património é estimado em 30 bilhões de dólares. Para as pessoas do Brasil, 30 trilhões de dólares. Para referência, o PIB atual de Portugal é de qualquer coisa como 290 mil milhões de dólares. Este imperador valia 100 vezes o PIB de Portugal. Como vocês perguntam, nesta época, a China, sob a dinastia Song, controlava 30% de toda a produção da economia mundial. E a riqueza chegou de dois sítios. Primeiro, inovação tecnológica. Esta é a origem da China, é a fonte da China. Até nos dias de hoje, a China é tecnologia. A China inventou, nesta era, a pólvora, o papel moeda, a imprensa de tipos de móveis e o compasso magnético. Foram 4 invenções que mudaram o mundo e que geraram riqueza imensa para o Império. A capacidade de cobrar impostos, de fato, de forma muito eficiente. Sim, ser bom a cobrar impostos fez deste homem o segundo mais rico da história da humanidade. E porquê é que a gente se pergunta hoje porquê é que eles gostam de cobrar impostos? Porque será? O fisco está orgulhoso deste homem. Mas a sério, há uma lição de negócios brutal daqui. Fora esta parte, o Shenzong, ele percebeu que inovar e escalar operações de receita ao mesmo tempo é a combinação mais poderosa que existe. As empresas tecnológicas de hoje fazem exatamente isso. Criam um produto inovador e depois constroem um mecanismo para monetizar essa inovação de forma eficiente e de forma escalável. E recorrente, claro. Por exemplo, a Amazon Web Services é o produto mais rentável da Amazon. Não é o e-commerce que toda a gente conhece. É a infraestrutura da cloud que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Portanto, inovação que ninguém vê, mais monetização recorrente, mais escala, igual a fortuna obscena. E o Shenzong percebeu isso no século XI. E chegamos ao número 1 da nossa lista. Quem será? A pessoa
mais rica que alguma vez existiu na história da humanidade. Pelo menos na estimativa dos economistas e historiadores que fizeram as contas. E que claramente precisam de apoio psicológico depois de tentarem converter estas quantias para dólares. E o nome é Genghis Khan. O nome significa Imperador Universal. E honestamente, o título faz sentido. Este homem nasceu com o nome de Temujin, por volta de 1162, na Mongólia. A Mongólia do século XII era basicamente o conjunto de tribos nómadas, sem coesão, sem cidades, sem estruturas permanentes, sem nada que sugerisse que dali iria sair o maior império contíguo que o mundo já viu. Com 13 anos, o Genghis ele perdeu o pai e, com poucos recursos e numa posição de fraqueza total, ele foi construindo alianças, foi derrotando tribos rivais e aos poucos foi unificando a Mongólia. Em 1206 foi proclamado Genghis Khan, ou Genghis Khan. E o Império Mongol, no seu pico, ele controlava 24 milhões de quilómetros quadrados. Da Coreia à Europa Central, da Sibéria à Pérsia, chegaram à Hungria, estiveram à beira de entrar na Europa Ocidental. Foi o maior império contíguo da história da humanidade. E qual era o património, Bianca? O número que os economistas estimulam para o seu património é entre 100 a 120 bilhões de dólares. Alguns dizem simplesmente incalculável, porque ele não acumulava riqueza em cofres, controlava a riqueza de territórios inteiros, controlava as rotas da seda, o maior sistema de comércio global que existia na época. Portanto, quem controla as rotas comerciais controla tudo o que flui nelas. Aqui está a coisa curiosa de Genghis Khan, que contraria tudo o que nós esperaríamos. Ele distribuía a riqueza. Ele não era um acumulador, ele era um distribuidor. Os soldados, os generais, as tribos conquistadas, todos recebiam parte do espólio. E do ponto de vista de negócios, isto é genial. Ele perceber que partilhar o upside era a forma mais eficaz para crescer. Hoje chamamos a isto equity, stock options e participação nos lucros. No século XIII chamava-se ouro e cavalos. O conceito é o mesmo. Quando as pessoas sentem que ganham contigo, elas lutam por ti. E só por curiosidade, e isto aqui eu já acho demasiado Genghis Khan. O ADN do Genghis Khan está hoje em 16 milhões de pessoas. O homem foi realmente muito abundante em tudo. Agora que viste a lista da posição 6 até à posição número 1, há um padrão que ninguém conta quando tu estudas história na escola. Nenhuma destas fortunas foi adquirida através de um trabalho duro, no sentido tradicional. Foram construídas com controlo estratégico. Rockefeller controlou a distribuição. Mansa Musa controlou os recursos escassos, o ouro e o sal. Augusto César controlou os ativos do império como se fossem seus. Akbar I controlou a produção e disseminação do conhecimento. Shenzong controlou a tecnologia e as receitas recorrentes. Genghis Khan controlou as rotas de comércio e distribuiu o upside para crescer. Estes princípios são exatamente aquilo que diferencia as empresas que escalam e que crescem daquelas que ficam estagnadas. A história da riqueza é, no fundo, a história do marketing e a história dos negócios. Quem controla o fluxo, controla o jogo. Diz-me aí nos comentários qual destas histórias te surpreendeu mais. E se conheces alguma que eu deveria ter incluído na lista, deixa aí nos comentários. Adoro quando aprendo com vocês. Se gostas deste tipo de conteúdos, deixa o like e se ainda não subscreveste o canal, subscreve e ativa o sininho para que não percas nenhum conteúdo. De 2 em 2 semanas, vídeo novo no canal e tu não vais querer perder o próximo. Vemo-nos no próximo vídeo. Bye!